irmãs, com a graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nesta manhã, um pouquinho fria, mas gloriosa, porque é o dia do Senhor, é o dia que nós nos encontramos em sua casa, é o dia que nós nos reunimos como igreja, como povo de Deus, para louvar, para adorar e também para ouvir a palavra do Senhor. E nessa manhã nós temos o privilégio de ter conosco o nosso bispo José Carlos Pérez, bispo da terceira região, que neste dia pôde estar conosco. Nós ficamos felizes em recebê-lo e pedindo que o Senhor o abençoe no seu ministério, o abençoe na sua vida familiar, o abençoe em sua saúde, a fim de que ele possa cumprir aquilo que Deus colocou em seu coração, aquilo que Deus determinou. Pastor? A saudação à igreja, ela é carinhosa e é com a graça e com a paz de Cristo, nosso Senhor amado. Amém? Amém. Louvamos a Deus pela oportunidade de retornar aqui a esta igreja e ministrar a palavra. De tempos em tempos, pelo menos uma vez por ano, a gente aparece por aqui, Que Deus seja louvado. E como vocês repararam, as últimas vezes que aqui vim, eu vim sozinho, sem a minha esposa me acompanhando, é que ela tem feito algumas palestras, algumas pregações, e os pastores das igrejas têm chamado. E ontem ela esteve na igreja de Cunha à noite e dormiu por lá e está viajando nessa manhã de retorno para casa. Então, dessa forma, ela não pôde estar aqui junto comigo, mas pediu que eu desse um abraço bem gostoso em cada um dos irmãos e das irmãs. Não sei se vai dar tempo, mas sintam-se abraçados desde agora, então, em nome de Jesus. E é com satisfação que a gente vê alguns dos professores da Faculdade de Teologia no meu período de formação, Reverendo Clóvis, Deus abençoe sua vida. Filemon, Deus abençoe também sua vida, que foram pessoas muito carinhosas com a gente e nos suportaram em momentos de dificuldades e de crises lá na caminhada da formação ministerial, Então Deus abençoe a vida de cada um deles, cada uma delas que nos contribuíram com a sua formação. Ao pastor Daniel, Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, sua casa, a igreja, e ao Carlos também. Que Deus abençoe vocês. Amém? Uma das coisas que tem chamado a atenção ultimamente é a crise que o país está passando. Eu acho que não tem ninguém que nas suas rodinhas de conversa não fala sobre a crise. E ela parece que está focada somente na política. Mas quando a gente analisa o contexto maior daquilo que o país está envolvido, a gente percebe que a crise que o país está envolvido se trata de uma crise financeira, moral, ética, educacional, na saúde e também na política, familiar. E aí você pode, de responsabilidade, de autoridade, então são diversas crises que a pós-modernidade foi trazendo e que ela está estabelecida. E existe também a crise que a pessoa passa quando está sofrendo algum tipo de perda, traz sofrimento, traz uma angústia pesada no coração. Quem passou por problema de saúde e não encontrou solução para o seu problema de saúde e veio a perder um ente querido, também passa por alguma crise de aceitação. Então a crise parece que é pauta do dia. Falar em crise não é moda, é pauta do dia. Não é algo passageiro,
Parece que em tempos a crise ela bate a porta, não pede licença e entra de forma até violenta e estúpida na vida das pessoas. Em função dessa crise que está estabelecida no país, a gente encontra muitas pessoas que estão desanimadas. Em função do desânimo e da desesperança, elas não acreditam que tenhamos um bom futuro pela frente. Eu me lembro de um deputado que foi eleito, não sei como, mas foi eleito, o Tiririca. Quem se lembra do Tiririca? Lembra da fala dele? Ótimo Tiririca, pior ditado fica, né? E eu recebi um WhatsApp com uma fotinha dele pedindo desculpa. Ele falou: eu não conhecia o potencial nem da Dilma nem do Temer. E nessas brincadeiras vão sendo expressas, vão sendo externadas a falta de esperança num futuro melhor. Mas eu tenho para mim que se nós formos depositar a nossa esperança nos meios políticos, nos meios financeiros, em pessoas, a gente tende a ser frustrado porque eles falham. Eles não são onipotentes, não são soberanos, são dependentes do mesmo Deus que nós cremos. E eu tive pensando em confiar em Deus. É o único modo da gente vencer as crises pelas quais passamos. E o Salmo de número 131, ele nos aponta algumas dicas importantes. Eu quero fazer a leitura desse Salmo 131. Ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Salmo, eu consigo ver nele algumas formas de como devemos nos comportar diante da crise. O salmista, ele apresenta uma alternativa para vencer a crise: confiar em Deus. E para confiarmos em Deus, pressupõe que a gente deva desenvolver um relacionamento de intimidade, de comunhão, de dependência dele, tornando, à medida do possível, em cada dia que passa, mais e mais íntimo dele. A palavra de Deus também diz que os segredos do Senhor são revelados àqueles que têm intimidade com Ele. E é através de uma intimidade com Deus que nós podemos desenvolver uma maior confiança, porque vamos aprendendo no dia a dia que Ele não falha, que Ele nos sustenta, que Ele nos guarda, que Ele nos protege, que Ele não nos abandona, como diz a palavra, não nos deixa órfãos. Ele estará conosco sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. O salmista, neste Salmo de número 131, certamente descreve o estilo da sua vida, pois em diversas situações dela, ele demonstrou sua confiança em Deus. A história do rei Davi, principalmente antes dele ser firmado no reinado, demonstra bastante esse aspecto da confiança que ele teve em Deus. Quem não se lembra do episódio dele no enfrentamento contra o Golias? Todo dia pela manhã e à tarde, durante um período, Golias vinha e afrontava o exército de Israel,
dizendo se tinha algum campeão que viesse enfrentá-lo, e por cerca de 40 dias houve essa afronta e ninguém se levantou contra ele. E Davi, diz a história que ainda menino, ele foi levar alguns mantimentos para os seus irmãos e também um presente para o rei, e percebe a afronta que Golias faz e se apresenta para o rei: eu quero enfrentá-lo. E no dia do enfrentamento, ele ergue a voz e diz assim: eu estou indo contra você não em meu nome, mas estou indo em nome do Deus vivo, do Rei dos Exércitos. E foi vitorioso. Ele confiou em Deus diante de uma crise que estava estabelecida, e ainda criança foi vencedor. Quem nos lembra também das perseguições que foram estabelecidas pelo rei Saul sobre Davi, porque ele dizia assim: ele está querendo usurpar o meu trono e eu preciso dar cabo dele. E por 2 vezes na história de Davi, Deus coloca Saul nas mãos dele. Uma foi na caverna, quando Saul entrou para fazer as suas necessidades em um momento de perseguição. Davi estava no fundo da caverna e falou: era a minha chance. Mas ele não fez nada. No segundo momento também, em 1 Samuel 26, vai relatar que Saul estava em perseguição a ele. E numa noite da perseguição, ele estava dormindo, sono profundo, o exército dormindo. Davi foi lá, pegou a lança dele e levou. Depois da distância, ele acordou o pessoal e disse assim: que exército é esse que não protege o seu rei? E o companheiro de Davi disse assim: Deus colocou Saul nas tuas mãos, vamos matá-lo, vamos exterminar e acaba essa perseguição. Ele disse: longe de mim lançar mão contra o ungido do Senhor. Se Deus colocou, ele certamente será o responsável por tirá-lo na hora certa. Eu não preciso fazer isso. Isso demonstra que ele tinha confiança em Deus, que ele não precisava forçar a bênção chegar a ele, que no tempo certo as bênçãos de Deus nos alcançam, e nós precisamos ter essa confiança. Amém. Então não é em momentos de crise, não são em momentos de dificuldades que a gente vai fazer as coisas por nossa própria conta e risco. Vai forçar a abertura de portas para que a gente se dê bem. Eu me lembro de minha mãe e meu pai, na sabedoria mineira deles, que eles diziam, um ditado popular, eu acho que nem todos eles são verdadeiros, mas o ditado dizia assim, que a oportunidade faz o ladrão. E Davi demonstra que não são as questões das oportunidades apresentadas que a gente se aproveita delas para se dar bem, mas diante das oportunidades a gente revela o nosso caráter e quem nós somos. E se temos oportunidade diante da crise de demonstrar que somos homens e mulheres que confiam em Deus, que depositam a sua expectativa e a sua esperança nele, que não percamos isso de vista. Sem dúvida, para Davi e para o povo de Israel que estava vivendo sob o domínio de um rei que perdeu a bênção do Senhor, se tratava de um tempo de falta de perspectivas, um tempo nebuloso. Se olhava com os olhos humanos, mas para Deus não é tempo nebuloso, não é tempo de crise. Há tempo de desenvolvimento da fé, há tempo de desenvolvimento da esperança, há tempo de desenvolvimento da confiança nele, porque é Ele quem nos concede a vitória. E neste Salmo
Algumas atitudes de quem confia em Deus são apresentadas pelo rei Davi. E a primeira delas eu coloco aqui nas minhas anotações: nada de orgulho. Nada de orgulho. Pessoa orgulhosa certamente não demonstra características de quem confia em Deus. O orgulho nos impede de reconhecer que somos dependentes de Deus. Achamos que tudo depende de nós, da nossa força, da nossa capacidade, da nossa inteligência, do nosso potencial. E aquela pessoa que não tem orgulho no seu coração, ela sabe reconhecer e ter uma visão clara de quem nós somos. E a Bíblia diz que nós somos pobres pecadores e pobres pecadoras, dependentes da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. E como Davi, nós precisamos saber quem somos e precisamos confiar em Deus diante das crises que se estabelecem no dia a dia da nossa vida, e é através da confiança em Deus que vamos conquistar as bênçãos, pois a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, e vencedores certamente sobre o orgulho que muitas vezes se apodera de nós. Quantas vezes a gente recebe um elogio e se empavona todo, né? Eu acho que eu sou bom mesmo. E se esquece que toda a honra, toda a glória e todo louvor é devido somente a Deus. E nada de orgulho significa que devemos desenvolver humildade. O salmista, ele diz no Salmo assim: Senhor, não é soberbo o meu coração. E se formos capazes de fazer tal declaração, nós vamos expressar consciência de que nossas ações e recompensas não são motivadas por merecimento, mas sim pela graça, pela bondade de Deus e por sua misericórdia. Se fôssemos ter recompensa por aquilo que merecíamos, a palavra de Deus diz que só merecíamos a morte e a condenação. Mas pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus, o Senhor amado. O salmista também expressa que precisamos ter olhos puros, quando ele diz: Senhor, não é altivo o meu coração, o meu olhar. Com essa declaração, se formos capazes de fazer como o rei Davi, não é altivo o meu olhar, nós também estamos revelando que conhecemos, que temos em nós, conhecemos aquilo que somos, reconhecemos que somos pó, que o Senhor é soberano, que o Senhor é criador de tudo. E quando dissemos que não é altivo o meu olhar, nós podemos afirmar que somos dependentes também da graça e da misericórdia de Deus, porque é revelado plenamente quem nós somos. E a terceira coisa que o Salmo expressa para nós dentro da questão do orgulho é que devemos procurar por coisas simples. Ele diz no Salmo: não ando à procura de coisas grandes. E quem está sempre à procura de ter mais, de adquirir mais, de crescer os seus bens, parece que perde o limite. Haja vista os políticos, né? Ontem à tarde eu estava sentado com a minha filha, meu genro, vendo o programa do Luciano Huck, Quem Quer Ser um Milionário, um negócio assim. E a minha filha falou assim: o pessoal vai lutar para ganhar 1 milhão, mas o que é 1 milhão diante de tudo aquilo que a gente tem ouvido no noticiário? Os caras falam de bilhões.
E eu fiquei pensando, se o camarada já tivesse recebido uns 100 milhões e tivesse ficado feliz da vida com isso, não teria tanta corrupção. Não é mesmo? Mas quem tem 1 milhão quer 2. Quem tem 1 bilhão quer 2. Não sei o que vai fazer com o dinheiro. Põe lá na Suíça e depois não pode retornar com o dinheiro para o Brasil e fica tudo lá nos bancos. Então quem fica à procura de coisas grandes perde a referência de que, como diz um ditado popular, que de tijolinho em tijolinho a gente constrói o castelo. Que de tijolinho em tijolinho a gente constrói o prédio. Se focarmos nas pequenas coisas e fizermos muitas pequenas coisas, ao final da nossa vida, algo de grandioso sai dela. Mas quando nós queremos abraçar o mundo com as nossas próprias mãos, nós nos perdemos. E o salmista certamente tinha a oportunidade de se tornar rei naquelas 2 situações de exterminar Saul, mas que tipo de reinado ele teria? Então ele não estava à procura das coisas grandiosas, porque as coisas grandiosas já estavam prometidas a ele. Mas ele soube esperar o tempo certo, e por isso se tornou rei, se tornou que é referência para o povo de Israel, para a Bíblia, em muitas das situações. A segunda coisa de atitude que alguém que confia em Deus deve revelar é que ele diz: nada de ansiedade. É comum nas pessoas, inclusive em alguns crentes, a murmuração e o lamento em tempos de dificuldades. Eu me lembro quando a minha esposa estava batalhando com câncer de mama, a igreja no Tucuruvi estava inconformada, dizendo assim: mas com tanta gente ruim, com tanta gente do mal, por que você tem? Não consigo entender. Parece que Deus está sendo injusto com você. Me surpreendeu a resposta que ela deu à igreja naquela hora. Ela falou: eu sempre recebi todas as bênçãos que Deus me deu com alegria. E agora, porque eu estou passando por um momento de enfermidade, eu vou murmurar contra ele. Vou achar que ele está sendo injusto. Ele é dono da minha vida. Ele é dono da minha vida. E ela disse mais: e se essa enfermidade me levar, eu vou ser acolhida nos braços do meu Deus. A única coisa que eu vou ficar preocupado é com uma peninha de vocês que vão ficar aqui morrendo de saudade de mim. Mas eu vou estar bem, vou estar tranquilo. E eu me admirei, porque ela não ficou ansiosa diante da enfermidade, mas ela confiou e venceu. E conversando, a gente sempre bate uns papos em relação àquilo que entendemos Deus quer da nossa vida. E ela diz assim: se Deus me preservou por mais alguns anos de vida, é porque Ele não quer que eu perca tempo com coisas banais. E toda oportunidade que eu tiver, eu vou estar fazendo a obra do Senhor. Então, nada de ansiedade, nada de murmuração, nada de falar abobrinhas, nada de se rebelar contra a autoridade de Deus. E como Davi, como alguns testemunhos de irmãos que passaram por dificuldades que podemos encontrar, a luta contra a ansiedade é a sua expressão de confiança em Deus. Davi disse que ele fez calar e sossegar a sua alma, como uma criança desmamada se assossega nos braços da sua mãe. E com essa frase ele nos ensina que devemos descansar nos braços do nosso Deus,
Que descrição maravilhosa! Saber que Deus nos sustenta e nos fortalece em tempos de crise e de sofrimento. E a terceira e última característica de quem confia em Deus é nada de desespero. Ao concluir a oração, Davi diz no Salmo: espera Israel no Senhor desde agora e para sempre. Para mim, ele está orientando o seu povo que a nossa esperança está no Senhor. Para o homem e para a mulher de Deus, a esperança é o seu sustento e a sua segurança, a esperança em Deus. Deus nos fortalece em meio às tribulações e adversidades. Esperança deve ser o nosso motor para a plena confiança naquele que pode nos salvar. Esperança é um produto da fé que depositamos no nosso Deus. A palavra diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, vão restar 3 coisinhas. Uma delas é a esperança. Que sejamos esperançosos. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Sejamos esperançosos. O nosso futuro não depende de homens e nem de mulheres. O nosso futuro não depende dos políticos desse país. O nosso futuro depende do Deus da nossa vida. E é um futuro bom, cheio de fé e de esperança. Se não nessa vida, se não der tempo nessa vida, certamente na eternidade nós viveremos o melhor daquilo que Deus tem para nós. E finalizando, nós somos desafiados nesse momento de crise pela qual o país vem passando a confiar em Deus. Se formos ficar olhando para os noticiários, nós vamos nos abater a cada dia, porque cada dia parece que o buraco aprofunda ainda mais. Mas tem um povo nessa nação que está orando, clamando, que está buscando a presença de Deus para que a situação melhore. Quando nós olhamos para dados estatísticos, a coisa fica assombrosa. 14 milhões de desempregados. Quando olhamos para as estatísticas, nós somos o país que mais mata negros nesse país. Quando olhamos para as estatísticas, as questões de assassinatos em nível de guerra. Quando olhamos para as estatísticas da violência doméstica, no mundo todo morrem 116 mulheres por dia, no mundo todo. E dessas 116 mulheres, 13 morrem no Brasil. As estatísticas apontam que há prostituição infantil no Nordeste brasileiro. Elas apontam que somos um dos países que mais escravizam sexualmente as suas mulheres, vendendo para o exterior. E parece que ninguém está fazendo nada. Por isso nós lançamos a campanha pela dignidade, movendo as mãos de Deus. Porque nós queremos, como igreja, nos unirmos aos demais irmãos e irmãs de outras igrejas que estão clamando. Nós sabemos que existe um Deus do céu, um Deus que faz diferença, um Deus que acalenta aqueles que estão desesperados, que estão sem perspectiva de vida e que podem fazer diferença para eles. Que Deus possa nos levantar mais e mais na direção do clamor, da confiança e da fé. Pois eu acredito que cabe aos homens e mulheres de Deus, no mínimo, um tempo de jejum, de oração e de clamor em favor dos necessitados e das necessitadas. Pois quem clama, jejua
pois quem jejua e ora, sabe que Deus é poderoso para salvar. Sabe que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e sabe que o louvor e honra somente é dado a Ele, em nome de Jesus. Que nós, como igreja do Senhor, não calemos a nossa voz. Que como igreja do Senhor nós possamos ter voz profética. E a nossa voz profética se faz ouvir primeiro no céu. A palavra diz que todas as nossas ansiedades, preocupações devem ser lançadas em Deus, com orações, súplicas e clamores. E termina dizendo que a paz de Deus, ela encherá o nosso coração. Amém? Nós fizemos um tempo de confissão dentro do programa Movendo as Mãos. E eu queria terminar esse momento com um tempo de oração, pelo menos uns 3 minutos, 4 minutos, clamando em favor da nossa nação, clamando em favor de pessoas da comunidade que possa estar desempregada, que está engrossando a estatística dos 14 milhões de desempregados, para que Deus abra as portas, para que Ele tenha condição de sustentar, para que ela tenha condição de sustentar a sua família com dignidade. Vamos nos colocar em pé e orar. Se você quiser orar junto comigo, fica à vontade. Quem tem dificuldade de entender as orações quando se fala em conjunto somos nós. Deus não tem problema nenhum com isso. Mas a gente quer ficar ouvindo a oração do outro, às vezes não faz a nossa, né? Mas fica à vontade, fica à vontade. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos invadir o céu nesta hora com o nosso clamor, com a nossa oração, com o nosso pedido, Deus, de misericórdia com a nação brasileira. O povo dessa nação não merece os políticos que tem. E há um ditado que diz que as pessoas merecem os governantes que têm porque são elas que elegem. Mas as opções que nos dão dentro da lei do país, para a eleição, não tem opção nenhuma. É um pior do que o outro. E quando vamos eleger, a gente procura eleger o menos pior, o menos mal. E ainda assim, haja maldade no coração dessas pessoas. Parece que nós estamos com um buraco sem saída. Parece que para todos os lados que nós olhamos, os horizontes estão acinzentados, a Deus, e parece que não há esperança. E realmente, se olharmos, a Deus, para as questões políticas, sociais, econômicas, a Deus, se olharmos para aquilo que é humano, não temos mesmo perspectiva nenhuma. Mas se olharmos para os montes, além dos montes, para o céu, além do céu, nós vamos encontrar um Deus poderoso, de mãos estendidas, prontos a nos ouvir e mudar a nossa sorte, Pai. Em nome de Jesus, nós nos unimos a tantas outras vozes que clamam desse país, para que o Senhor faça a diferença, para que o Senhor envie um anjo teu, e se for necessário do céu, espada de fogo desembainhada para lutar contra essa situação. Mas se não for possível, o Senhor levante homens e mulheres que são tementes a Ti, ó Deus, que são preocupados com o bem-estar da nação, com o bem-estar dos menos favorecidos, dos empobrecidos dessa terra, Pai, daqueles e daquelas que estão em sofrimento, ó Deus, daqueles e daquelas que são dependentes do sistema de saúde que está falido também, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, ao povo aqui sofrendo, Pai. Quando o povo israelita estava sofrendo nas mãos do Egito, ó Deus, o Senhor ouviu a oração. O Senhor disse que desceu do céu, levantou um homem que tinha temor no coração, que ouvia a tua voz e que falou àquela nação, que levou eles à liberdade,
geração. Que o Senhor levante homens e mulheres, ó Deus, que possam fazer diferença na caminhada da nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós moramos num país tão rico, tão belo, tão prazeroso em se residir aqui, ó Deus, mas estamos sofrendo. Estamos sofrendo. E a nossa única esperança está em Ti. E é em Ti que nós nos socorremos nessa hora. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor renove a nossa fé, a nossa expectativa, a nossa esperança. E que abra portas para que os desesperados também possam ter esperança, ter uma perspectiva de vida. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar.